Então, pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, nossa sequência aqui, nosso exemplo prático de como o sistema funciona na prática, nós já conseguimos enviar o nosso orçamento para o cliente, ele já aprovou e agora nós vamos passar para a parte de execução realmente do trabalho, tá? Efetivamente o reparo em si. Então, o nosso cliente autorizou, nós já colocamos aprovado aqui no status do orçamento e o nosso operador lá na oficina, o nosso rebobinador, o nosso mecânico, já recebeu essa informação e já começou a fazer o reparo. Então, o que é a primeira etapa nesse nosso caso? Suponhamos que eu esteja na oficina com um tablet ou celular na mão e vou começar a fazer a execução desse reparo aí, desse trabalho. Eu vou na ordem de serviço, que vai ser, né, o layout, o formato e a apresentação do sistema é um pouco diferente desse layout aqui da gestão, né, por estar no celular. É uma versão mais compacta, mais prática, mais intuitiva para não ter erro. Depois, futuramente, a gente pode mostrar num outro vídeo aí, fazendo essa simulação pelo dispositivo móvel. Tá? Então, aqui o funcionamento pelo computador aqui é o mesmo e, né, a gente consegue ilustrar bem como é que isso aqui vai funcionar na prática. Então, eu entrando dentro dessa ordem de serviço, eu sou o rebobinador. O que eu vou fazer agora é tirar, né, extrair os fios esmaltados que foram danificados, né, no motor e fazer a rebobinagem novamente. Então, a primeira coisa que eu faço é anotar os dados de bobinagem, para salvar isso aqui, ficar sempre salvo e evitar aquela questão de ficar anotando em papelzinho, some o papel, anota em bloco de dados de bobinagem, aí tem aquela pilha de blocos em pouco tempo, depois você precisa desses dados e não consegue achar mais. Então aqui quando você salva ele dentro da ordem de serviço, ele vai ficar aí por tempo indeterminado. Se esse motor vier para a sua oficina de novo daqui 10 anos, você consegue ir lá e pegar os dados de bobinagem sem precisar fazer contagem de expira, medir fio, só pegar aqui e rebobinar de novo. Tá ok? Então, e aí o seu operador lá vai fazer as anotações, passo, vou colocar 10, 12, 16, aqui é só uma ilustração, tá, pessoal? 10 espiras, fio são 12 fio, 16, grupo de 4 bobinas, ligações paralelo e assim vai, né? Peso do fio você conseguir medir, comprimento do pacote, diâmetro do estator, outros e algumas observações se você quiser colocar. Não se limita a isso, se precisar colocar mais algum campo é tranquilo também, não tem nenhum problema. Cliquei em salvar, já extraí os dados de bobinagem, já fiz a rebobinagem nesse nosso exemplo, né? Já peguei, já montei o motor e agora a minha próxima etapa é a execução do teste final, né? E aí eu vou anotar aqui nesses campos todos os dados que eu extraí do meu teste final. Tensão aplicada, qual que foi? Se foi 220, 380, 440. Se você fez um surge test ou não, ou teste de Megon, que pode ser qualquer outro teste, dá para poder incluir aqui e colocar que ele foi agora aprovado, né? Que ele havia sido reprovado antes e agora ele foi aprovado porque a gente rebobinou ele. Corrente a vazia entre as fases. Aqui não vamos fazer só uma ideia, só para não ficar sem preencher. Resistência de isolação, 50 gigas, 50 GB. Índice de absorção, colocar aí 2.5. Índice de polaridade, vamos colocar 2.8. Vibração do lado do acoplamento, 0,4. Colocar. Então, nos dados de vibração, lado do acoplamento, vou colocar 0,4. Lado oposto ao acoplamento, 0,5. Beleza, e vamos salvar. Então, agora eu já tenho alguns testes aqui. Então, ok, pessoal. Eu já tenho o processo do motor por completo até a parte dos testes. E aí onde eu coloquei os dados ali de tudo que eu extraí de informação para ficar salvo aí
né? Tem questão de garantia, a data que foi finalizado, quem foi o operador que finalizou. Então é importante que essa informação fique para poder você se proteger, né, um eventual questionamento do seu cliente aí futuro, tá ok? E então eu já vou colocar aqui, já vou emendar aí a parte do laudo técnico final, que eu já estou chegando na minha última etapa desse motor dentro da oficina. Já finalizei, já montei, já testei, anotei tudo. Agora a única coisa que eu preciso é gerar um laudo final para poder mandar para o nosso cliente também com os resultados de ensaio, o que é que foi feito naquele motor, qual foi a data que finalizou. E aí, quando eu clico em gerar um laudo final, ele me pergunta se eu desejo gerar um laudo e finalizar a ordem de serviço, que faz todo sentido, né? Porque se eu estou gerando um laudo final, significa que eu já finalizei o serviço, então eu quero finalizar a ordem de serviço. Ok, a ordem de serviço já mudou de status, vocês vão ver aqui na frente do 1516 que ela está finalizada agora. E aí eu tenho um laudo técnico final para poder enviar para o nosso cliente. Não sei se vai aparecer todas as informações aqui, mas a gente preencheu algumas delas. Tá, apareceu. Novamente, naquele mesmo padrão que a gente usa, os seus dados, sua logomarca, os dados do cliente, etc., os produtos e serviços que foram executados, os dados de ensaio, pós-reparo, né, a corrente vazio, isolação, vibração. Se precisar colocar mais também não se limita, por exemplo, temperatura após tanto tempo de teste. Aí já, se você tiver mais algum outro padrão e quiser acrescentar aqui, sem problemas também. E a assinatura digital do técnico responsável. Então, geralmente eu imprimo esse laudo final e mando junto com o equipamento. O nosso cliente recebe o motor dele lá embalado, desde o envelope, esse laudo técnico final, e aí é enviado para o nosso cliente. Aquele laudo de inspeção inicial fotográfico lá do início, nós enviamos junto com o orçamento, para poder comprovar o que a gente cobra no orçamento através das fotos e o cliente realmente ver a necessidade que precisava de ser executado aquele trabalho. Tá ok?